Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês, como se fosse uma parte 2 daquele vídeo que eu trouxe sobre algumas opções do Cruzeiro para o Vitória, alguns jogadores que poderiam reforçar a equipe de Salvador, porque lembrando, né, no caso aí o presidente Fábio Mota disse que uma parte da dívida do Cruzeiro com a equipe poderia ser em uma peça, né, de jogadores assim emprestados ou cedidos em definitivo ao clube. Então eu quero comentar aqui com vocês, até mesmo algumas próprios comentários de vocês, trazendo aqui nesse vídeo, que alguns aqui perguntaram sobre outros nomes, né, porque dessa lista eu vi que ali apenas uns 2, 3 vocês realmente interessaram e deu sugestões de outros que eu quero comentar com vocês. Será que tem alguma chance, por exemplo, de alguns jogadores que tiveram um papel um pouco mais importante nesse ano do Cruzeiro, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje? Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegar aqui a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube. Tá bem próximo, né? Falta aí menos do que 100 inscritos para chegar a essa meta, então conto aí com a ajuda de todos vocês. Que já postamos diversos conteúdos, como esse de notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa da equipe do Vitória, então se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho dois recados para vocês. O primeiro da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou, né, algumas que eu vou deixar aqui para vocês. Acabei esquecendo de pegar elas. Bom, quero destacar aqui primeiramente essa da seleção brasileira, bem bacana mesmo, que eu peguei ela personalizada lá na DG Store, com o nome aqui nas costas, o número, realmente uma qualidade muito boa. A azul também, que está ali guardada da seleção, com uma promoção bem interessante para vocês, que vim pelo Black Cartel. No caso aí, essa camisa amarela que eu mostrei para vocês, saindo personalizada por apenas R$160. Mas você falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, não, né? Meu outro canal, pelo Black Cartel, você vai ter 10% de desconto também nessa sua compra. Então vai lá, tem essa aqui também, no caso da seleção brasileira, azul, saindo mais barato aí por R$160, personalizada. Você vindo aqui também pelo Black Cartel, você vai ter 10% de desconto. Tem essa outra aqui também da Atalanta, bem interessante também, personalizada, realmente uma qualidade sensacional. Se eu não me engano, ele já tem mais de 14 camisas que eu pedi com ele, todas com muita qualidade. O link está aqui embaixo na descrição. E o outro recado que eu quero passar aqui para vocês da UP Sports Bet, caixa de apostas esportivas com boas cotações para os jogos desse domingo na Série A. Quero destacar aqui, por exemplo, o clássico entre Palmeiras e São Paulo, às 4 horas da tarde. Vitória do Palmeiras em casa, pagando 1,60 a cada real apostado. Um empate aí 4,10 e uma vitória do São Paulo fora 5,80. Tem também Botafogo Internacional às 6 horas da tarde. Vitória do Inter fora pagando 2,75. Vitória do Botafogo também 2,75. Tem aí também às 6 horas Juventude, Atlético Goiano, às 7 o clássico entre Atlético Paranaense e a equipe do Coritiba, pagando em 1,71, vitória do Atlético, vitória da equipe visitante R$5. Então vou deixar o link aqui embaixo para você começar a fazer suas apostas também, né? No caso, em algumas outras partidas, como por exemplo no meio de semana, tendo algumas decisões importantes também do Campeonato Brasileiro. Bom, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês na última segunda-feira, inclusive até queria agradecer pelo número de visualizações, né, chegando a mais de 7 mil, e eu queria trazer aqui uma parte 2, muito porque alguns de vocês, no caso, elogiaram alguns nomes, mas a maioria foi de crítica mesmo, e eu quero destacar aqui alguns outros que vocês mesmo pediram, que poderiam ser boas opções, e eu, né, vocês sabem que eu torço pro Cruzeiro, tem um canal do Cruzeiro aqui também no YouTube, quero comentar se seria viável ou não pensar o Cruzeiro abrir mão desses jogadores. Só lembrando que essa informação surgiu no último domingo, depois do presidente Fábio Mota dar uma entrevista dizendo o seguinte sobre jogadores que poderiam ser emprestados pelo Cruzeiro ao Vitória para bater aquela dívida junto ao David, abre aspas. Uma solução que a gente tem, que a gente está conversando com o Cruzeiro, é que nós possamos receber, reforçar e abater a nossa dívida com jogadores que nos interessam do Cruzeiro. Isso é uma outra ação que a gente está pensando em fazer, fecha aspas. E é claro, né, o certo seria o Cruzeiro realmente pagar todo esse valor, mas essa dívida, só lembrando, não é, por exemplo, vai cobrar, o Ronaldo tem que pagar. Não, essa dívida entraria como se fosse na dívida do Cruzeiro associação, que tem aí, né, o Cruzeiro mesmo com a dívida quase de R$1 bilhão. Então, por exemplo, para o Vitória não ficar nessa fila e receber esses 8,5 milhões em aí 10 anos, 8 anos, poderia ter essa chance de receber, no caso, um valor um pouco, por exemplo, vamos supor, vai receber 5 milhões, vai pegar 3 milhões de reais de jogadores, algo próximo a isso. Não acho que vai ser só de jogadores também para cumprir todo esse valor, que igual eu falei, o certo realmente seria o Cruzeiro pagar, mas, nossa, ainda bem que essa gestão aí já saiu. Eu, sinceramente, olhando para trás aí do Cruzeiro nessa gestão aí de 2017, até antes, tá, pra falar a verdade, desde 2011, 12, ele já era um trem
muito terrível. O Cruzeiro realmente não pagava ninguém. E, nossa, isso aí acaba manchando a imagem do Cruzeiro, que o Ronaldo tá tendo esse trabalho também para mostrar que quer fazer por um caminho mais justo, e até mesmo para valorizar um pouco mais o Cruzeiro, que ficou manchado nessa questão das dívidas nesses últimos anos. Então, queria destacar aqui esse tópico para vocês. Aqui alguns de vocês pediram alguns jogadores, como por exemplo, o comentário aí do Felipe Garcia. Ele comentou que queria o Luvanor, o Chay, Bidu, o Edu, o Jajá e o Léo Paz. Eu quero falar sobre cada um desses tópicos. Por exemplo, vale lembrar que o Chay não é do Cruzeiro, ele está emprestado pelo Botafogo até o final dessa temporada, então não tem o que fazer. Ele não é um jogador que pertence ao clube, porque, por exemplo, se ele pertencesse ao Cruzeiro, vamos supor que o salário do Chay seria 100 mil reais e 1.200.000 por ano. Então o Cruzeiro emprestaria ele para o Vitória 1.300.000, né, com 13º. Então o Cruzeiro, por exemplo, ainda tem mais um ano de contrato, vamos emprestar ele para o Vitória, pagar o salário e diminuir 1.300.000 nessa dívida de 8,5 milhões de reais. Poderia ser uma alternativa, tá? Tem outra aí igual o Matheus Bidu, que também o Cruzeiro não é dono do passe dele, ele pertence ao Guarani, e o Cruzeiro, pelo visto, não deve comprar ele, porque é um valor próximo dos 6,5 milhões de reais, a multa junto ao Guarani. E também tem outro aí que é o Jajá, que está, no caso, emprestado também pelo Atlético Paranaense, então ele não pertence ao Cruzeiro, então não daria para esse jogador ir para a Raposa, tá? E eu queria destacar aqui também para vocês que o time do elenco do Cruzeiro, tá, é muito fraco mesmo, não é mais aquele time que era em 2017, 2018, que o reserva aqui que eu ia falar para vocês seria o Alisson, que hoje está no São Paulo. Não, muito longe disso. Até eu vi muita gente falando, não, mas esses aqui são só jogadores ruins. Mas é esse aí o time do Cruzeiro esse ano, que foi imbatível na Série B. Tô falando aí dos reserva, por exemplo, é o Fernando Canezinho, é o Pedro Castro. Não vai achando que é, por exemplo, o Neto Moura, que tá jogando bem e o Cruzeiro teria interesse de abrir mão. Não, realmente o time do Cruzeiro nesse ano é limitadíssimo. O que o Paulo Pesolano fez e o Ronaldo nesse ano é um milagre mesmo. Uma coisa assim que você vai ver uma vez a cada 10 anos acontecendo aí numa Série B da vida. Então, até mesmo eu listei aqui os jogadores que eu via que tinham um potencial, como por exemplo o Vitor Leque. Eu acho que eu não vi ninguém falando que ele seria uma boa nos comentários. Eu acho que ele é um jogador excelente, foi importante no Cruzeiro na Série B, na reta final de 2021, com 16 partidas, 4 gols e 1 assistência, foi comprado por 700 mil reais e está meio que para escanteio. Eu achei que seria um baita jogador, por exemplo, pro Vitória. Não seria só jogadores que eu acho que não seria útil para o Cruzeiro, e alguns de vocês comentaram sobre isso. Ainda sobre esse comentário do Felipe Garcia, ele falou sobre o Leonardo Paes. Eu acho também um bom jogador, mas, por exemplo, se o Vitória quisesse ele, só se, por exemplo, quisesse um acordo, então o Cruzeiro vai pagar o salário dele, ele vai jogar por aqui. Eu acho isso bem difícil de acontecer. Contrato do uruguaio com o Cruzeiro até o final desse ano de 2022, e eu acho, tá, que é bem difícil pensar numa renovação pro ano que vem, ao menos que ele jogue muito nessa reta final da Série B com o Pesolano. 28 anos de idade, foi um pedido do técnico uruguaio, e só na Série B ele jogou 17 partidas com um gol marcado, 2 assistências, jogou muito bem na base do Defensor, surgiu junto com a Arrascaeta, que fez muito sucesso aqui no Cruzeiro, né? O Léo Paz surgiu muito bem lá no Defensor, depois jogou no Torque, onde foi comandado pelo Paulo Pesolano, e também jogou no Juarez, no México, e estava no Liverpool, Montevidéu, e no Montevidéu Wanderers antes de chegar ao Cruzeiro. Eu acho um bom nome também, tá? Mas como vai ficar livre no mercado, não acho que ele tenha um salário alto, eu acho que seria totalmente viável pensar na contratação. Outro aqui que vocês comentaram foi no caso do Luvanor, né? Esse que tem ainda uma dúvida se ele vai continuar no Cruzeiro ou não para o ano que vem. 32 anos de idade, tem contrato aí, pelo menos no seu anúncio, era até o final da próxima temporada. Nesse ano, 27 partidas, 6 gols e 1 assistência, porque eu digo que ainda não tem uma definição, porque ele, no Cruzeiro, tem muito jogador para essa posição de ataque, né? Tem o Edu, o Luvanor, o Lincoln, que foi contratado, então vários jogadores para essa mesma função, e o Luvanor, dentre esses, né, o que tem um contrato mais curto, dentro do Jajá, ou dentro o Lincoln, dentro o Edu, então pode acabar pesando para ele, além também que ele é o mais velho, né, tá com 32 anos de idade. Então, é um nome que eu acho muito complicado, mas se o Cruzeiro, por exemplo, chegar no meio do ano, por exemplo, o Luvanor não estiver sendo titular, e já ver, por exemplo, não vai arrumar um outro time para ele, então vamos emprestar ele para um outro time, para o Vitória, então, e nós pagamos o salário, porque já que ele vai ficar aqui, por exemplo, sendo banco, melhor emprestar para a equipe e já bater, no caso, uma parte dessa dívida, pagando o seu salário, que teria que ser pago de qualquer maneira, né? O Cruzeiro nesse ano mesmo aconteceu algo parecido com o Vagninho, jogador aí que, no caso, tinha jogado quase 6 jogos pelo Cruzeiro na Série B, não poderia defender uma outra equipe da segunda divisão, não apareceu nenhum outro time da Série A
interessado nele. E, por exemplo, se o Cruzeiro acontece isso no ano que vem, na Série A, o jogador já jogou mais de 6 jogos no Brasileirão, não pode ir para um outro time da primeira divisão, e na segunda tem alguns interessados, mas querendo que o Cruzeiro pague um percentual. Na minha opinião, seria melhor o Cruzeiro emprestar então pro Vitória e já bater nessa dívida, até tendo a chance do jogador se valorizar na Série B, tá? Tem também aí outro que vocês pediram, que eu acho mais complicado, que é no caso do Edu. O Edu aí, artilheiro, tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2024, comprado ao Brusque, próximo dos 600 a 700 mil reais. Nesse ano, 45 partidas, 22 gols e 3 assistências. Esse eu acho bem difícil pensar. É só se fosse realmente, nossa, o Edu não conseguiu encaixar no Cruzeiro em 2023, o que eu acho difícil. E chegou no meio do ano, o Cruzeiro apareceu uma proposta aí, vamos emprestar ele para um outro time? Aí só isso que eu vejo, porque início do ano não acho que ele vai sair. O Cruzeiro mesmo ano que vem não vai montar um timaço, né? Não vai contratar mais 2 centroavantes e deixar o Edu para a terceira opção. Então eu acho bem difícil dele perder espaço tão rápido aqui no Cruzeiro. O Edu foi só aí para complementar o comentário lá do Felipe Garcia. E teve outro aqui também, no caso, falando sobre outros jogadores, o Davi Oliveira, né, falando o Pedro Castro e também o Bruno José. No caso aí, o Pedro Castro e o Bruno José, também acho excelentes nomes, tá? Bruno José bem novo aí, eu acho que isso aí poderia ser uma boa para todo mundo. 24 anos de idade, ponta esquerda, ponta direita. Eu gosto muito dele, não sei porque o Cruzeiro emprestou ele nessa temporada, e se emprestou na Série B, possivelmente também não vai ficar com o jogador na Série A. O Cruzeiro que comprou ele junto ao Internacional, cedeu 10% do Maurício, que hoje está no Inter, e ficou com os percentuais do Bruno José. Ano passado, 2021, 45 partidas, 3 gols e 4 assistências. Nesse ano ele começou jogando pelo Cruzeiro muito bem, algumas partidas como ponta direita, outro como ala, no esquema de 3 zagueiros do Pesolano. Ele fez 9 partidas, 1 gol e 2 assistências até no início do Mineirão. Foi emprestado ao Guarani, tá até o final da Série B, fez 33 partidas por lá, 2 gols e 1 assistência, é titular absoluto. Por exemplo, o Bruno José, na minha opinião, estaria avaliado algo próximo de 2 milhões a 3 milhões de reais, não acho que vale mais do que isso, tá? Por exemplo, o Cruzeiro vai lá, cede ele em definitivo para o Vitória e paga um ano de salário. Então, vamos supor, vai valer 3 milhões e o salário dele anual vai valer mais 1 milhão de reais. Então, o Bruno José, o pacote, cedendo ele em definitivo para assinar contrato até quando o Vitória quisesse e pagando um ano de salário por 4 milhões, abatendo na dívida de 8 milhões e meio de reais. Eu acho que, por exemplo, seria um bom negócio aí para todo mundo também. E quem sabe o Cruzeiro pagando essa outra parte que deve a longo prazo, porque realmente a situação financeira do Cruzeiro bem complicada, mas espero que pague aí todos os credores, né, que tem realmente muitos milhões aí pela frente. E outro também que o Davi comentou foi o Pedro Castro, esse também que eu acho um bom nome, 29 anos de idade, e é um cara que entende muito de Série B, tá? Já jogou aí pelo Avaí, pelo Sport, pela equipe do Santa Cruz e pelo Botafogo ano passado, onde foi campeão da Série B, jogou 39 partidas, 5 gols e 3 assistências. Pelo Cruzeiro ele começou o ano como titular, eu gosto do Pedro Castro, tá? Mas eu vejo que tem pouca chance dele continuar pro ano que vem, porque nessa reta final da Série B, ele até começou o jogo na derrota para o Sport no último domingo como titular, mas não vejo ele tendo tanto espaço para continuar no Cruzeiro no ano que vem, até porque o contrato dele vai até o final de 2023, então eu acho que vai o Cruzeiro tentar aí emprestar o jogador, colocar ele em outro clube, e só lembrando que ele veio na gestão ainda passada, antes do Ronaldo ser anunciada a compra, então pelo menos o contrato inicial lá em final de outubro do ano passado era até o final de 2023. Quero que você deixe aqui embaixo dessa lista que eu trouxe aqui, quem você acha que poderia ser uma boa opção para o Vitória, se realmente ali tem alguns nomes que te agrada ou não, até tentando explicar aqui também um pouco da situação do Cruzeiro, que ano que vem deve realmente dar uma melhorada, mas ainda uma situação bem crítica financeira. Ainda mais porque esse processo não é contra o Ronaldo em si, né? Vai ser contra a SAF, contra a instituição e não contra a SAF. Então é algo que vai demorar muitos anos para receber. Então o jogador, né, poderia ser um meio termo aí para ambas as equipes. Só lembrando que o David aí saiu do Vitória em 2017, comprado ao Cruzeiro, 8 milhões e meio de reais. E eu até gravei um vídeo no canal do Cruzeiro e eu vi tanta gente aqui me criticando do Vitória, falando que o Cruzeiro caloteiro, e realmente não pagou, tá certo mesmo. E também lá no meu canal do Cruzeiro, muita gente fala, não, esse Vitória aí, o Cruzeiro tem que parar de comprar jogador deles, todos que veio aqui não deu muito certo e tal. Então meio que as torcidas ficou bravo um com o outro. Eu tô aqui para intermediar o meio, eu acho realmente aí uma parceria
Cruzeiro teve com vitória excelente, ainda mais agora pagando, né? Tendo condições de comprar várias joias que todo ano surgem no Vitória e tendo condições de pagar, não deixar esse trem para depois, igual foi nas últimas gestões, extremamente competente. E também com vitória, quem sabe, podendo pegar ali alguns jogadores da base, alguns jogadores que o Cruzeiro não vai ter interesse em utilizá-los, ainda mais agora estando finalmente, né, na primeira divisão. David nesse ano pelo Internacional, 36 partidas, 2 gols pelo Cruzeiro. Foi muito mal, jogou com muita frequência, mas poucos gols. 70 partidas, 4 gols e 4 assistências pelo Vitória desde 2015 a 2017. Fez aí no total 108 partidas com 17 gols e outras 9 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui a chegar a essa marca de 40 mil inscritos no YouTube. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos que já trouxemos aqui também da equipe do Vitória, onde falamos aqui sobre o projeto de clube empresa, quanto que estaria avaliado, será que o Fábio Mota tem interesse nessa transformação numa SAF? Vai lá dar uma olhada. Nesse outro aqui também onde falamos sobre opções de reforços que poderiam chegar, postando nesse vídeo aqui no final de semana, e o link aqui embaixo da DG Store para você comprar aí suas camisas personalizadas e também da UP Sports Bet para você começar a apostar. Valeu, galera!